É um prazer estar com os irmãos. Em menos de um ano, eu estive aqui com os irmãos no ano passado, na programação das mulheres. Minha esposa, na ocasião, pregou, não sei quantos lembram. Na ocasião, vim com o quarteto que cantava na época. Então, é um prazer estar novamente com os irmãos na Independência Mansões. Vejo que os irmãos estão evoluindo cada vez mais. Que bênção, Deus seja louvado. Quero estudar com os irmãos, de maneira breve, uma parte de uma história que está em um livro bastante conhecido. Atualmente, se alguém perguntar qual que é o meu livro favorito da Bíblia, eu diria que é esse livro. É um livro que nós começamos a ler quando vamos iniciar o ano bíblico. A gente sempre começa por ele, claro, né? É o primeiro livro da Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 16. Antes de orarmos, só uma brevíssima introdução a respeito desse livro. Claro, nós conhecemos ele como Gênesis, afinal de contas, essa é a palavra latina para ele, que significa origem, mas em hebraico, os livros aqui do Pentateuco, os livros aqui escritos por Moisés, tem os nomes das palavras que aparecem em primeiro lugar, né? A primeira palavra que aparece no livro é o nome dele. Então, a primeira palavra que aparece aqui, em português, no princípio, mas em hebraico é Bereshit. Então, o nome dele é no princípio, ok? E é um livro que é dividido em seções. Claro, nossa Bíblia, como nós conhecemos, está dividida em capítulos, versículos. Isso facilita, né, acharmos as passagens, mas a Bíblia originalmente ela não foi dividida dessa forma. Posteriormente que se dividiu em capítulos, depois em versículos, para facilitar mais ainda. Mas o próprio livro de Gênesis ele é dividido, não seguindo exatamente os capítulos como nós conhecemos, mas em seções. Há uma discussão se são 10 ou 11 seções, mas são 11 seções, certo? E elas são divididas a partir de uma palavra que é traduzida em português, pelo menos na tradução mais conhecida, que nós mais usamos, como origem ou como geração. Mas eu gosto de uma versão, não sei quantos já leram essa versão, essa tradução da Bíblia, que é a versão transformadora. É uma versão nova, eu acho que ela foi lançada em 2016, se eu não estiver enganado, sim. Que ela resolveu traduzir em português essa palavra com a mesma palavra que é relato. Então você consegue nessa versão perceber, obrigado, irmã. Você consegue perceber nessa versão as várias seções do livro de Gênesis. Mas o capítulo que nós vamos estudar aqui, ele está dentro daquela que é a seção principal do livro de Gênesis. Está só explicando, né? A história do povo de Israel é contada a partir das gerações, certo? Isso é natural. Então, o livro de Gênesis ele vai contar, claro, não só a história do povo de Israel, mas a história do Deus de Israel. E essa história vai ser contada através de gerações. É o Deus de Abraão, que agora é o Deus de Isaac, e assim por diante. Né? O Deus de Jacó. E o Deus da Bíblia vai ser passado de geração em geração. A história só vai continuar se tiver uma nova geração. Certo? Isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Mas existe, como eu estou falando, uma seção que é a principal, onde essa palavra, que em hebraico é toledot, geração, genealogia, não aparece. Que seção é essa? Justamente a história de Abraão. Do capítulo 12 ao 22, essa palavra não aparece. Talvez porque Abraão é alguém que está, como disse um estudioso adventista, suspenso no vazio. Sem passado, porque Deus fala para ele sair da sua terra, da tua parentela, e também, 22, sem futuro, virtualmente falando, claro, porque Deus fala para ele matar o seu filho. Alguém que está suspenso, sem passado e sem futuro, que deve confiar unicamente, exclusivamente em Deus. Então esse relato, essa história, como eu disse, está dentro aí
da história da narrativa maior de Abraão, que é Gênesis 16. Todos encontraram? Fácil de encontrar, né, Gênesis? Vamos orar mais uma vez. Eterno nosso Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus de Abraão, mas é o nosso Deus também. Através da palavra podemos conhecer mais a respeito de Ti. Obviamente não conhecemos tudo, porque quando falamos de Ti, o silêncio é eloquência diante da Tua grandeza, diante de quem o Senhor é. Obrigado também porque o mesmo Deus de Abraão alcança outras pessoas, pessoas indignas muitas vezes, como é o caso dessa pessoa que iremos estudar. O Senhor escuta o nosso clamor, vê o nosso sofrimento, assim como fez dessa personagem que passou esse momento tão complicado. Nos ajude, nos ilumine através do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra nesse momento que está aberta. Nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. De antemão, esse capítulo eu tive o privilégio, e digo que a responsabilidade também, de escrever um pouquinho sobre ele. Quando eu terminei o curso teológico, há algum tempo atrás, em 2015, tem 11 anos aí, vai fazer 11 anos. Então foi um desafio, porque eu olhei para esse texto, é um texto conhecido, é um texto que a gente já escutou pregações, mas muitas vezes só citando. E o desafio foi estudar esse capítulo, aprofundar no estudo nesse capítulo, e foi realmente um grande desafio, mas no final deu tudo certo, não reprovei no TCC. Não foi 10, foi 8. O orientador, quando terminou, olhou meu trabalho e falou assim, está bonzinho. E ele também é goiano, então, na linguagem goiana, para mim, bonzinho é irmão do ruim, não está tão, poderia estar melhor, mas enfim, entreguei, olhava para o lado, tinha colega que não estava nem terminando o trabalho, estava ali, quase que reprovou por causa disso. É complicado, mas deu tudo certo. Então vamos ao texto bíblico. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui já encontramos algo muito interessante na Bíblia, não só aqui em 16, mas o fato é que Sara, ou Sarai, que o nome dela não foi mudado, é a primeira mulher dita como estéril no texto bíblico. A primeira ordem do Senhor, e uma especialista até comenta sobre isso, ela fala assim, em todas as culturas do mundo, a fertilidade é uma bênção. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, além de a fertilidade ser uma bênção, a procriação é um mandamento. Qual que é a primeira ordem de Deus? Qual é o primeiro mandamento de Deus? Que não é só para o ser humano, claro. Qual que é? Exatamente, Crescei e multiplicai. Multiplicai-vos, está em Gênesis 1, 28, 9, 7 também. Esse é um dos pilares da ordenação ideal do cosmos, pela divindade. Ok, em outro momento ela fala assim, a esterilidade é um elemento da realidade que a gente pode perceber. Tá? Então a primeira mulher a ser dita estéril é Sara. E veja o que ela diz aqui. Ela diz que Deus, que o Senhor me tem impedido. Tá? Portanto, na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, compartilhamos um denominador comum. Tanto a esterilidade quanto de um lado a infertilidade, quanto a fertilidade, elas têm origem em Deus. Tá? Então só Deus pode dar vida, como também impedir que a vida aconteça. A divindade revela-se por meio da esterilidade, cria vida, tendo a morte como auxiliar, diz essa especialista. Portanto, em última instância, a culpa da infertilidade era de Deus. É o que Sara fala aqui. O Senhor literalmente fechou o meu ventre, me impediu de ter filhos. Mas ela encontra uma solução. Qual que é a solução?
O texto já anuncia no início, né? É a primeira frase, a primeira sentença, né? Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E no verso 2, né, a continuação fala, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então, Sara tem essa brilhante ideia, que é tomar a escrava, a serva, para ser esposa do seu marido. Ok? Isso, naquele contexto, mas que a gente olha para o texto e fala assim, nossa, o que Sara está fazendo aqui? Que coisa horrível, que coisa... Mas para aquele contexto, era, vamos colocar, legalmente aceito, ok? Para as leis que foram achadas depois, né, no estudo arqueológico e tal, os tabletes achados de leis ali da Mesopotâmia, o que Sara está fazendo aqui é legal. Quando a mulher principal não pudesse dar filhos para o marido, né? Ela podia pegar, tomar a sua escrava e elevar o status dela como mulher também. E os filhos que essa mulher teria com né, o marido da senhora seriam considerados não da escrava, mas como filhos legítimos, tá? E é o que ela diz aqui: me edificarei por meio dela. E aqui também há algo interessante, né? É o texto bíblico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, vai descrever a família com a linguagem da casa. Então a gente conhece aquele texto, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Claro, não está falando ali da casa, a construção, né, das paredes, não é isso. E a gente entende perfeitamente isso. Está falando do quê? Da família. Mas os filhos também, no texto bíblico, a palavra filho que nós conhecemos aí, né, por exemplo, Benjamim, né? Filho da mão direita, né? A palavra filho em hebraico é ben. Filho vem da palavra, ben, né? Vem da palavra edificar, construir. Os filhos são uma construção dos pais, certo? Os que são pais sabem mais do que eu sobre isso, né? Mas eu trabalho no contexto escolar, então eu percebo isso também, inevitavelmente, né? Às vezes você não quer que a criança faça aquilo, você não falou para ela fazer, mas você está fazendo. O que a criança vai fazer? Ela vai copiar, ela vai te imitar, né? Ela vai fazer as coisas boas, né? E os defeitos também, as coisas que você não gostaria talvez de ensinar, de passar, mas você passa também, né? Os filhos são uma construção dos pais, isso é inevitável, né? Isso é bonito também ao mesmo tempo, né? Porque quando o texto bíblico fala assim, honrar pai e mãe, tá? Honrar pai e mãe não é só, a gente reduz muitas vezes a respeitar, é mais do que isso, é entender justamente isso, que você é um legado, né? Que os seus pais deixaram um legado para você. Ah, mas meu pai foi isso, foi aquilo. Ok, você tem que lembrar que nós temos um Pai celestial. Mesmo se os nossos pais não foram bons pais, ou erraram e eles vão errar, isso é normal. Nós temos um Pai que esse sim, né, deu o maior exemplo, dá a cada dia o maior exemplo para nós que podemos seguir. Mas honrar pai e mãe é isso, pensando nos pais terrestres, né? É entender que temos um legado, que temos uma construção a continuar, princípios, mesmo se essa construção foi ruim, nós podemos construir a partir do zero, podemos mudar, não talvez totalmente, mas podemos mudar muita coisa, podemos, através, né, dos nossos filhos, ensinar outras coisas, ensinar, né, princípios diferentes daquilo que aprendemos, etc. Ok? Então, os filhos são uma construção da família. Então, a família é descrita nesses termos, né, da construção de uma casa. E o texto vai continuar falando o seguinte: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então aqui algo interessante, primeiro é o seguinte: filhos, né? Ter filhos era muito esperado. Então quando uma mulher tinha o filho, o primeiro filho, ela respirava, aliviada. Passou aqui 10 anos, certo? A promessa de Deus para Abraão era o quê? Uma descendência numerosa que não poderá ser contada. Mas a realidade é que Sara era estéril. Isso já é anunciado em Gênesis 11, inclusive. E agora, o que fazer?
Qual que é a solução disso? O texto bíblico, claro, ele não julga, que isso é interessante também, e não só aqui, em muitos momentos, ele não vai dizer, olha, o que o personagem está fazendo aqui, o Abraão está fazendo aqui é errado, não pode ser feito. A narrativa, ela não faz isso. As leis sim vão estabelecer, agora a narrativa não, ela vai discorrer, ela vai contar. Claro, em alguns momentos sim, né, em crônicas ali, por exemplo, né, vai ter ali o rei que fez o que era bom perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, mas em Gênesis não há esse julgamento. A narrativa vai contar a história. Tá? Ela deixa que o leitor olhe para a história e pense, olha, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, ele pecou, ele fez o que era mal perante o Senhor, ok? Mas a narrativa aqui, ela usa algo sutil. O que ela usa? Ela usa a mesma linguagem de Gênesis. Sabe aquilo que Adão falou para Eva, né? O primeiro poema da Bíblia, ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Em outras traduções tem até, ela se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Em hebraico há esse jogo de palavras mesmo. Se chamará Ishá, porque do Ish, né? Se chamará mulher, porque do homem foi tirada. As palavras aqui usadas são as mesmas. Sara tomou Agar e deu por mulher ao seu homem, deu por Ishá ao seu Ish. Ou seja, o que ela está fazendo aqui é contrário ao plano inicial, ao plano de Gênesis, onde é só Adão e Eva, nada mais do que isso. E o texto agora vai discorrer, vai apresentar qual foi o problema, qual foi o conflito, o que sucedeu com essa história. Nós conhecemos, né? Mas vamos relembrar. Verso 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então qual que é a atitude de Agar? Agar olha para Sara e agora despreza a sua senhora. Talvez, o texto aqui não explica, mas uma das possibilidades é, talvez porque Sara não foi abençoada, continuava estéril, mas Agar, sim, ela teve a bênção do Senhor. Ela ficou grávida, tá? Então, isso é interessante, ok? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas só um parênteses aqui. A mulher que era estéril, não só na cultura bíblica aqui, mas no contexto oriental, era vista como uma pessoa amaldiçoada. Tá? Inclusive tem uma história que não é do contexto bíblico, não é no contexto também de Israel, mas é do contexto árabe, onde, segundo essa lenda, essa história, né, o contexto aqui da filha, na verdade, de Maomé, ela teve muitos filhos e tal, era uma pessoa abençoada, né, naquele contexto, e uma mulher que não tinha filhos, uma mulher estéril, foi visitar a filha ali de Maomé. E ela pensou, eu vou esconder os meus filhos, porque naquele contexto, né, uma mulher estéril, se ela entrasse na casa de uma mulher que tinha filhos, alguma coisa podia acontecer, uma coisa ruim, né, mal olhado, porque esse negócio de mal olhado não é novo, né? As pessoas que acreditam nesse negócio até hoje, né, naquela época já se acreditava nisso, né? Então o que ela fez? Ela escondeu os filhos. Ela colocou uma coberta ali e colocou uma pedra. Parecia com aquela história de Davi, né, que ele coloca uma pedra lá para fingir que é ele e tal, né? Colocou uma pedra e a mulher que não tinha filhos entrou e falou, nossa, que filho, né, robusto, que filho grande. Esse filho cresceu, hein? E aí, segundo a história, a pedra, o mal olhado era tão forte que a pedra quebrou. A pedra despedaçou. Então, no contexto bíblico também, né, a mulher estéril, existe esse preconceito aí, você vai lembrar de várias histórias, né? Talvez a mais emblemática seja a de Ana ali, né, que ela clama ao Senhor, que ela é hostilizada ali, que ela, né, sofre esse preconceito por Penina, né? Isso, Penina? É isso. Isso tá certo, né? É um nome diferente, né? Até parece que não é feminino, né? E outros contextos também, né? Mulher que não tem filhos, ela é muitas vezes ridicularizada, ok? Então aqui esse desprezo pode ser esse, né? De que Agar teve um filho e Sara não, e por isso Agar olhou com um certo orgulho, talvez, em relação à sua senhora. O texto continua dizendo, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta
que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Claro, há um outro detalhe aqui. Abraão, nessa história, digamos que ele é, não sei que palavra usar, talvez omisso, ausente. Ausente não porque ele aparece, mas eu diria omisso, né? Porque ele só aparece aqui para concordar, né? O texto fala que ele anuiu. Ok, pode proceder o seu plano. E agora, quando Sara vai até ele, coloca o problema nas mãos dele, fala assim, olha, você anuiu com isso, você concordou com o plano, então, olha o que está acontecendo, ela está, sei lá, dando apelidos para mim, ela está caçando da minha cara, ela está me desprezando, resolve a situação aí. Você não é o patriarca, você não é, resolve. E o que ele faz? Ele se exime. Ele fala assim, não, você que veio com esse plano, resolve você. Né? A escrava está nas tuas mãos, faz o que você bem entender. Tá? Então ele é totalmente omisso. Ele não resolve o problema, ele deixa com ela. Muito fácil, né? Ele deixa que ela resolva. E o texto vai continuar, né, dizendo o seguinte, verso agora 6. Né? Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, já adiantei isso, né? Procede segundo o melhor te parecer. E agora vem então a atitude de Sara, a resposta de Sara para com Agar. Sarai humilhou-a. E a resposta dela? E ela fugiu de sua presença. De um lado, claro, esse problema ele não deveria ter nem acontecido, né? Mas de um lado está Agar desprezando a sua senhora, olhando com olhos talvez orgulhosos para com sua senhora. Sara então toma essa atitude drástica, eu vou explicar porque ela é drástica, de humilhar Agar, de humilhar a sua escrava. Esse verbo aí usado, ele pode ser tanto entendido como algo físico. Sara, talvez, né, e um pregador pensa dessa forma, o Moody, talvez ela bateu em Agar, ou deu cargas mais pesadas para Agar, ou pode ser entendido também, no original, como violência psicológica. Ou a gente pode imaginar que os dois, tanto violência física quanto violência psicológica. O fato é que Agar não vê uma outra alternativa dentro daquela situação a não ser fugir da casa de Abraão. E o interessante também é que esse verbo aqui, ele vai ser usado depois, esse mesmo verbo, mas que em português não é a mesma tradução, talvez deveria, enfim, em Êxodo capítulo 1, verso 11, onde diz que os egípcios afligiam os israelitas. E olha que interessante, né? Aqui, aquele que vai dar origem ao povo de Israel, né? Ou melhor, aquela que vai dar origem ao povo de Israel, Sara, que humilha, que aflige, que comete essa violência contra essa egípcia. Mais tarde a história o quê? Vai inverter. Vão ser os egípcios que vão humilhar agora, que vão afligir o povo de Israel. Claro, nenhuma violência, nenhuma guerra, nenhum tipo de violência, seja qual for, é plano de Deus. Deus, ao criar, né, e aí a gente volta para o início de Gênesis, né? Ao criar o mundo, ao pensar nesse mundo, né, e o verbo criar é muito bonito, né? É um verbo que aparece somente para Deus no texto bíblico, só Deus cria. Claro que aparecem outros verbos para ele também, né? E aparece para o ser humano, né, fazer, etc. Mas o verbo criar é usado somente para Deus. Ele cria tudo de maneira perfeita. O ser humano está em perfeita comunhão com Deus, com ele mesmo, com o próximo, com a terra, com os animais, com tudo. Mas o pecado corrompe. O pecado traz essa mancha, essa natureza que muitas vezes é tão violenta. E quando olhamos, trazendo também para o nosso contexto, né, para os noticiários,
o sangue escorre dos jornais. Notícias tão violentas, tão terríveis, que a gente até nem acredita, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o texto bíblico e lembramos aquilo que está no texto bíblico, né? De que os pais matariam filhos, filhos matariam seus pais. Sem entrar em notícia A ou B, mas só de maneira geral. Mas nós também, como adventistas, acreditamos que um dia voltaremos para o Éden. Um dia retornaremos para esse ambiente perfeito. E aí estaremos novamente em harmonia com Deus, conosco, com o próximo, com a terra, com a natureza, com tudo que Deus fez também e que Ele vai refazer, na verdade, né, de maneira perfeita. Mas voltando para o texto e para essa realidade que ainda não alcançamos, na realidade de lá, mas para a nossa realidade de conflitos, de problemas e sofrimento, o texto ele vai terminar apresentando algo extraordinário. O próprio Deus, né, através do anjo do Senhor, vai ao encontro dessa mulher. Vamos relembrar, né, esse texto que é tão bonito. Verso 7 em diante. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Isso é interessante. Verso 9, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Tá bom por aqui, por enquanto. Então, aquela mulher, ela possivelmente, né, pelo caminho que ela está fazendo aqui, geograficamente falando, ela estava voltando para a sua terra. Ok? Estava voltando para o Egito. Esse deserto que ela passa é entre Canaã e o Egito. E nesse momento, o anjo do Senhor encontra com ela, vai ao encontro dela, acha ela ali no deserto. Um outro detalhe, só uma curiosidade, assim, né, um parênteses, isso não está no texto bíblico, a gente pode perguntar, mas quem que era Agar? O texto bíblico não fala sobre quem era Agar, quando que ela entrou para a família de Abraão, tá? São lacunas, né? O texto não preenche essas lacunas. A gente não sabe, tá? Mas existe uma tradição, a gente não sabe dizer assim, exatamente a confiabilidade dela, mas só uma curiosidade, né? De que Agar, ela não era uma pessoa comum, ela não era uma serva comum. Segundo essa tradição, Agar era filha de Faraó, é uma das filhas de Faraó. A gente pode talvez imaginar a possibilidade disso, pensando naquele texto onde Sara é tomada ali por Faraó, lembra disso? E o texto vai dizer que Faraó retribuiu Abraão, né, com servos e tal. E o texto não fala isso, mas talvez Faraó tenha também retribuído com a própria filha ali. Mas a gente não sabe dizer, né? Talvez não seja uma boa tradição, porque como é que essa filha virou uma serva? Então é difícil de dizer que aconteceu isso, tá? Mas independentemente de quem era Agar, ela se vê aqui nessa encruzilhada e querendo então voltar para o Egito, voltar para a sua terra. Nesse momento o anjo do Senhor aparece. Mas veja como que o diálogo ele é interessante. O que o anjo do Senhor fala para ela? Primeiro ele pergunta de onde ela está vindo e para onde que ela está indo. E olha a resposta dela, ela fala que ela está fugindo da senhora dela. Isso é interessante, ela reconhece que ela precisa voltar, que ela está nas mãos de Sara. E é interessante que o anjo também fala o seguinte, né? O verso 9. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Então alguém pode perguntar assim, mas como assim? Sara humilhou Agar e agora o anjo do Senhor aparece para ela e fala para ela se humilhar? Mas o verbo usado aqui é totalmente diferente. Tá? Aquele verbo, como eu disse, é um verbo de violência. Tá? Esse verbo não.
aqui é usado um verbo de submissão. Por quê? Agar, ela continua sendo serva de Sara. Claro, quando a gente lê esse texto, Biro, que só abrindo também essa curiosidade, quando a gente lê esse texto, e a gente ouve muito e estuda do contexto de escravidão no Brasil, de como era, como foi complicado, né? Tanto para os indígenas, quanto também para os afrodescendentes. No contexto bíblico, quando você lê escravidão, é muito diferente. Tá? O servo ali, ele faz parte da família, ele é tratado como um de casa, não tem esse negócio de quarto separado, não. Ele tem direitos. Tá? Se você ler o texto bíblico com muita calma, e você vai perceber, por exemplo, aquela história de Onésimo ali, né? Onde Paulo abriga o escravo, e ele manda uma carta para Filemon. Se fosse olhando para as leis ali da Mesopotâmia, aquele que abrigasse um escravo, ele deveria morrer. Pena de morte para ele. O texto bíblico fala não, Deuteronômio. Aquele que abrigar um escravo, ele não deve devolver o escravo para o senhor. Ele deve cuidar do escravo, deve proteger o escravo. Se o escravo fugiu, ele não fugiu à toa. Alguma coisa aconteceu. Algum tipo de violência aconteceu. Né? Então, é o que essa mulher aqui está fazendo, está fugindo. Mas o anjo diz para ela voltar. Mas ele fala mais do que isso, e aí vamos voltar ao 10, que a gente já leu, mas continuando o finalzinho. Multiplicarei sobre mora a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás luz a um filho, aqui chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Aí vem a parte talvez mais difícil do texto. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse a ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bel-Laroi, está entre Cádiz e Bered. Aquele anjo, ao encontrar-se com aquela mulher, aquela egípcia, que é uma escrava fugitiva, ele não somente dá conforto para aquela mulher, ele não somente diz para ela voltar para a casa de Abraão, mas ele também dá esperança para aquela mulher. Esperança de que a mesma promessa, ou uma promessa parecida, que Deus havia feito para Abraão, também aconteceria com ela. Que Deus multiplicaria a sua descendência, que por numerosa também não seria contada. O Deus da Bíblia não é só o Deus de um povo exclusivo. O mesmo Deus de Abraão aparece para essa mulher e dá uma promessa, para não dizer a mesma, uma promessa similar também. Para essa mulher que aos nossos olhos, a gente pode pensar, os olhos humanos, né? O que essa mulher merecia? Uma escrava fugitiva, não faz parte do povo eleito. Uma mulher que não invoca, quando nesse problema, aqui nesse contexto, os deuses do Egito. Ela invoca o Deus de Israel. Aquele anjo que a gente pode imaginar que era o próprio Deus. Afinal de contas, ele chama aquele lugar de o lugar do vivente que me vê. E ela chama aquele ser que está falando com ela, o Deus que me vê. Talvez o próprio Cristo aqui, pré-encarnado, apareceu para aquela mulher na figura do anjo do Senhor. Sabe, nós, em muitos momentos, vamos passar situações complicadas, situações onde também não vamos, talvez, enxergar a solução, enxergar a luz no final do túnel. Vamos enxergar, talvez, só um túnel escuro. Mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Assim como apareceu para aquela mulher, Deus também diz que está conosco em todos os momentos até a consumação dos séculos. Ao escutar essa música final, que você invoque o nome do Senhor, você mais uma vez busque o nome dele, entendendo que o sofrimento, a dor,
as dificuldades familiares, ou problemas de qualquer ordem que passemos, eles vão passar, não será para sempre. Cristo voltará e ele vai acabar com todos os problemas, com todo o sofrimento, com a morte, com a dor. Vamos rever os nossos entes queridos. Apegue a essa certeza, a essa promessa que Deus nos faz. Esse momento Deus seja louvado. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu quis, escreve agora com teu sangue o meu final feliz.
Ó Deus, nós queremos mais uma vez colocar nossas vidas nas Suas mãos. Obrigado porque o Senhor promete que em breve voltará para nos buscar, para restaurar o Éden perdido. Muitas vezes vamos passar, sim, por problemas, desafios, sofrimentos, assim como foi o caso dessa mulher de Agar, de Sara também, que enfrentaram esse conflito. Mas nos ajude, ó Pai, a termos sabedoria para resolvermos os problemas, os conflitos familiares ou de outra ordem, mas a termos também a certeza de que o Senhor está conosco, assim como esteve com essa mulher no momento de deserto, o Senhor apareceu para ela. Que possamos também ter essa confiança de que o Senhor está conosco em todos os momentos, principalmente nesses momentos difíceis, onde não enxergamos a luz, onde não, talvez, encontramos solução para problemas difíceis ou até mesmo problemas aos nossos olhos impossíveis. Mas aos teus olhos, ó Pai, temos a confiança de que nada é impossível àquele que crê. Nos ajude, ó Pai, nesse lado de cá da eternidade, nas nossas lutas, mas que possamos olhar sempre para o céu e esperar essa eternidade que um dia virá. Nos leve em paz, em segurança para a nossa casa. Abençoe cada família aqui de maneira especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,